né, é consolidar a plataforma a nível nacional, tá? Então a gente está agora nesse último mês e pretende finalizar nesse mês aqui, fazendo um projeto de governança, né, entre o MDA e os estados. Então a gente está criando aqui internamente, né, elaborando um comitê de gestão da plataforma para que as solicitações de alteração, enfim, as mudanças, a gente tem um comitê interno aqui para poder fazer essas análises, para a gente ter as responsabilidades bem atribuídas também, tá? E como é que vai ser essa formalização dos processos de evolução do sistema. Então, a gente também está discutindo aqui como é que a gente pode fazer para ter uma plataforma que consiga atender, né, várias unidades federativas e, ao mesmo tempo, a gente consiga manter ali uma conformidade da solução. Beleza? O segundo ponto aqui, que também é muito importante, é a internalização na infraestrutura do SERPRO, tá? O MDA agora está com um contrato com o SERPRO. A gente está tendo, né, vai ter umas reuniões agora em fevereiro com eles sobre como é que a gente vai dar andamento para essa internalização. E aí essa internalização ela tem como objetivo ali, né, a gente ter o padrão de proteção de dados a nível federal, né, que é uma empresa pública ali já reconhecida por, por dar infraestrutura, né, a diversos sistemas assim robustos do governo federal, né? Ela tem a capacidade de absorver demanda de múltiplos estados simultaneamente, então ela tem uma plataforma ali que permite isso. E aí a gente tem a sustentabilidade do sistema como política de Estado, né? Tem essa perenidade tecnológica. Então a ideia é que isso estando numa empresa pública, né? A infraestrutura, a gente tem ali uma segurança da perenidade da solução, tá? E isso para a gente tem sido o nosso foco agora. E a gente pretende, ao longo do ano, implantar o sistema em mais 7 estados, tá? Para a plataforma ainda ganhar ainda mais corpo, né? Mais robustez, tá? Então esse aqui é o nosso planejamento estratégico a nível macro. Então agora reduzindo isso aqui, né, para um nível mais dos épicos, o que que a gente está desenvolvendo, né? Então o que que a gente está desenvolvendo nesse momento, tá? A gente está refatorando a versão base do sistema para adequar às diretrizes do SERPRO, tá? Então a gente pegou como referência, obviamente, o sistema que está implantado no Piauí. Estão sendo feitas, aí não na versão do Piauí, tá? Estão sendo feitos desenvolvimentos agora, que deve ficar pronto ainda esse mês. Uma parte já tá pronta, inclusive. De uma versão de sistema base que vai ser configurável, eu tinha comentado com você do configurador, né? Então a gente vai ter uma versão base do sistema SICAR federativo e vai ter um configurador que permite você configurar aquele requerimento que é feito, tá? Como a gente está usando como referência a versão base do Piauí, quando ele ficar pronto, a ideia é que a gente faça a migração para o Piauí de maneira bem célere, tá? A gente está adequando o código para facilitar a manutenção também e otimizando os recursos de consulta do sistema. Então, a gente está otimizando o sistema que já existia, trazendo ele para uma versão que a gente pode implantar nos estados de maneira célere usando esse configurador, tá? Então, o configurador tem sido ali a nossa frente de trabalho principal, tá? O que que esse módulo de configuração permite, tá? Ele permite maior controle sobre os parâmetros de entrada do sistema. Então, aquela etapa que a gente ficou discutindo sobre as perguntas, isso tudo vai poder ser configurável. Então, se eventualmente mudar a portaria, mudar um entendimento ali de alguma área de negócio do órgão, né, vai poder ter essa possibilidade de mudar sem a necessidade de alteração de código, né? A gente está trabalhando com versionamento, com auditoria, né, com geração de logs. Então, assim, apesar de ter esse módulo de configuração, a gente, né, não vai ser um módulo que vai ficar ali disponível para qualquer usuário usar, e ele vai ter todos esses registros de histórico e versionamento, tá? A ideia ali é trazer mais agilidade no processo de implantação e também a gente vai permitir com que aquele relatório de conformidade que roda, né, aquele relatório automático também seja customizável. Então você pode ali selecionar quais as validações que você quer que sejam feitas e havendo sobreposição, um indicativo se é impeditivo ou não para análise. Então aquele relatório também passa a ficar configurável, tá? Então isso aí que está sendo desenvolvido nesse momento. E aí o que que a gente está prevendo, né, para esse próximo ano, né? Então a gente vai ter um configurador da análise também. Então o configurador que eu te falei agora é da etapa do requerimento, né? Formulários, perguntas,
documentação também vai poder ser cadastrada ali, né, se forem necessários outros documentos. Etapa CAR, se é opcional, se não é opcional, tá? E o configurador da análise. Da mesma forma que a gente vai poder configurar o requerimento, a gente pode configurar a análise. Então, por exemplo, né, hoje está previsto no Piauí, você tem o requerimento, análise técnica, jurídica e a decisão. Houve um entendimento diferente também que é necessário ter uma etapa de vistoria. Tem que ter, por algum motivo, tem que ter essa etapa de vistoria. Vai ser possível você criar essa nova etapa também, de novo, mantendo log, mantendo registro, mantendo histórico, tá? Um outro produto que está previsto também para ir esse ano ainda, esse semestre ainda, é um dashboard, né, de gestão à vista. Então aqui o objetivo a gente está prevendo aqui um dashboard que está integrado ao SICAR Federativo para os gestores dos institutos de terra, né? Então, nesse dashboard, você vai poder definir parâmetros, então, de emissão de título. Então, em 2026 eu quero emitir 2.000 títulos. Então, você vai poder colocar esse parâmetro e aí ele vai te mostrando um contador se você está alcançando aquele objetivo. A quantidade de processos que estão entrando no sistema, títulos que estão sendo emitidos, a produtividade também dos analistas. Então, a gente está planejando aí um painel de gestão com base nas informações que a gente tem. Mapa de calor também, então a gente consegue saber em quais glebas, quais municípios estão sendo emitidos o maior número de títulos, está previsto. Tá? Um serviço para análise temporal de uso do solo. Esse aqui é uma funcionalidade que a gente está desenvolvendo também. Essa aqui, na verdade, já está até em andamento, tá? Com o objetivo de ser liberado para os analistas dos estados. Qual que é o objetivo disso daqui? O analista ele insere um polígono, ou o número do CIGEF ou o número do CAR, né, que vai retornar um polígono para ele, e vai ser feito uma análise do uso do solo. E vai ser uma análise temporal. Então, ele pode indicar qual que é o início do período de análise e o final. Então, ele consegue saber, naquele período, o que teve de alteração e vem um relatório completo para ele, com imagem, né, e textual também. Tá? Também está previsto. Temos também o produto aí que é o retificação do CAR a partir do polígono do imóvel titulado. Tá? E aí, Greenhalgh, só para te explicar, tá? Quando eu estou falando dessas atividades, é para a gente integrar isso ao núcleo do sistema. Então, vai estar disponível para todos os estados, tá? Então, isso ficando pronto, fica disponível para o Piauí. A retificação do CAR também, se for de interesse, isso vai ser customizável por estado, né? A ideia aqui é, ao final do processo de titulação, uma vez que o título é emitido, o sistema ele vai fazer uma análise se o perímetro do CAR correspondente a esse processo e o perímetro do imóvel titulado correspondem. Se for divergente, o sistema ele vai fazer ali uma análise e ele vai propor um perímetro novo para o cidadão, né, para o CAR, obviamente, né? A ideia que é normalizar as bases do CAR e do CIGEF. Uma vez que o sistema faz essa análise, ele pergunta para o cidadão: você deseja alterar o perímetro do CAR? Se sim, ele já vai mandar automaticamente. A gente tem conversado internamente aqui com a equipe do SICAR, né, do MGI, para a gente poder ter essa API que faz essa comunicação. Então, a ideia é a gente trazer essa facilidade para o cidadão. Tá? Eu estou falando aqui das atividades maiores, tá, Ralf? Depois a gente chega ali na minúcia. Serviço para validação com IA para reconhecimento de domínio. Essa é uma outra atividade também que a gente, inclusive, vai contar muito com o apoio de vocês. Depois a gente até queria dialogar melhor, porque vocês já têm uma ferramenta que faz, né, não, que já vão fazendo aquele diagrama, né, do reconhecimento de domínio, né? E a ideia é a gente usar isso, né, a cadeia dominial, exatamente. Então, estruturar essa cadeia dominial a partir da leitura de documentos analisados por uma IA, para depois ir criando esses vínculos, né? Esses nós que vocês foram criando aí, tá? Então, isso a gente está querendo também integrar isso aí ao SICAR Federativo. Isso ainda para esse semestre, tá? E aí, passando para o semestre que vem. Um módulo de prospecção e cadastro de imóveis, então uma ferramenta para gestão e planejamento com regiões de potencial para georreferenciamento. Acho que a gente chegou a discutir isso um pouco ano passado, né, sobre a necessidade de você ter ali uma ferramenta prévia para dar início ao processo, já que o CIGEF prevê que você tem que, o SICAR Federativo prevê que você tem que ter um imóvel no CIGEF, né? Um módulo de arrecadação e gestão das glebas estaduais. No caso de vocês já tem a API, né? Mas a ideia também é que a gente tenha
um módulozinho dentro do próprio SICAR federativo para que vocês consigam enxergar isso, uma interface, né, que a gente consiga enxergar e eventualmente fazer até manutenção. Então, por exemplo, tem informação de uma gleba, né, um atributo que está incorreto. Então, a gente vai fazendo isso dentro do próprio sistema também, obviamente com o permissionamento adequado, né? E aí esse aqui é uma demanda assim que a gente acha que é bastante importante também. Acho que vocês já começaram a dialogar isso, né? Que é o serviço para consultas cartoriais e registro de títulos diretamente com o ONR, né? Essa aqui está um pouquinho mais para frente porque depende ainda né, do desenvolvimento pelo lado do ONR. A gente está em diálogo com eles, né? Mas aqui a gente já viu que é um processo que pode ser um pouquinho mais lento. Mas a gente já tem essa previsão aí, pelo menos, né, por meio de um ACT, tá? E o que a gente está prevendo de APIs, né, que vão ser desenvolvidas no escopo do SICAR federativo para comunicação externa, né? Então, API de consulta de processo, né? Então, uma API para poder ser consumida, por exemplo, né? Internamente, aí, se vocês precisam de ter acesso aos dados do SICAR federativo do Piauí, a gente poder fornecer uma API que te entregue os dados dos processos que estão no sistema, tá? Isso pode ser utilizado também para poder, eventualmente, se você quiser fazer uma publicação, dependendo do tipo, né, da legislação do estado, isso fica já mais fácil. Uma API para poder disponibilizar os metadados para tramitação para a SEI. Então, o que a gente está pensando em fazer? Cada estado usa um sistema de tramitação externo próprio, né? E pode variar muito. Então, a gente está mapeando quais seriam os dados básicos e os metadados que a gente precisa disponibilizar através do SICAR federativo para que o estado consiga comunicar com o SEI. Entendeu? Então, a gente pode fazer, em vez de fazer um sistema para modificar o nosso sistema principal para cada estado, a gente vai fazendo essas ferramentas de conexão, tá? E uma API para importação de processos de sistema legados, né? Então, por exemplo, aqui a ideia é tanto você permitir cadastrar processos que já estão em andamento. Então, por exemplo, né, uma possibilidade seria você pegar um processo que está em andamento ou já foi cadastrado no Regina e que ele pudesse ser feita análise no SICAR federativo, algo assim, tá? Ou pelo menos a gente poder importar os processos já concluídos para a base do SICARF para a gente começar a normalizar as bases dos sistemas legados também, tá? Isso aqui está previsto. E aí, aqui eu estava falando de atividades macro, né, dos épicos, e aqui eu estou chegando a nível ali mais das funcionalidades, né? A gente está agora desenvolvendo ali a solicitação de envio de documentação pelo requerente, então é uma resposta do cidadão ao analista, né? Então o analista vai poder falar assim, ó, cidadão, senti falta de um documento, não estou entendendo isso daqui, por favor envie um documento, ele vai poder dar esse retorno, tá? A solicitação de correção do CAR pelo requerente, esse aqui na verdade eu vou até remover porque a gente vai fazer uma validação na etapa CAR que vai garantir que seja o mesmo imóvel, então isso aqui não vai ser necessário. E aí tem algumas outras funcionalidades que estão previstas, né? Que é o gerar o PDF do processo completo, a decisão em lote, importação de processo de sistema legado, né? Que é usando aquela API que eu estava me referindo. Aí um envio de um e-mail para o cidadão informando que o título está pronto, ação de arquivamento de processo pelo analista e monitoramento e verificação de alteração da geometria CGF-FICAR, né? Isso aqui é para... Imagina que a gente está com um processo que por algum motivo ficou muito tempo parado e eventualmente o cidadão fez uma modificação do imóvel dele lá no CIGEF. É necessário que a gente tenha essa readequação aqui internamente, tá? Então essas aqui são algumas atividades previstas. Na semana que vem a gente vai ter uma agenda interna aqui para poder definir essas datas, né? Como é que a gente vai fazer isso? E aí, trazendo para o contexto do Piauí, né? Piauí MDA aqui, né? Então, assim, eu acho que acho que nossa prioridade agora, né, é finalizar o módulo base refatorado para o SERPRO, né, com as tecnologias ali adequadas para o SERPRO, e assim que ele ficar pronto, já trazer o Piauí para essa versão, tá? Não vai ter nenhum ônus ali a nível de desenvolvimento, porque a gente mapeou tudo baseado no sistema do Piauí, tá? Internalizar essa solução tecnológica em ambiente SERPRO. Isso depende ainda de algumas tratativas, mas já está bem encaminhado, né? E nesse mês que agora a gente começa a falar da governança, né, do MDA e estados, a gente está prevendo marcar uma agenda para a gente começar esse diálogo de propostas, como isso poderia acontecer de uma maneira
mais institucional, sabe, Greenhalgh? Então a gente poderia mapear isso junto aos estados. A ideia é que a gente fazer uma oficina com vários participantes, mas como o Piauí está sendo, né, o estado que primeiro entrou e que a gente já tem um diálogo mais próximo, da gente começar a ter essa conversa para poder assim, entender como é que poderia funcionar melhor, como é que a gente pode estruturar, né, a governança e a relação entre o Instituto de Terras e o MDA, tá? Então esse aqui é o nosso horizonte 2026 a nível macro aí do SICAR federativo. Alguma dúvida? Não, 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 tranquilo. É só alguns questionamentos e uma solicitação de outra agenda mais técnica para a gente discutir. Por exemplo, poderia voltar um slide. Pronto, bem que é, no envio das notificações por requerente, aqui poderia ampliar um pouco mais, além do e-mail, para o telefone, né? O WhatsApp, que facilitaria, WhatsApp. porque você viu que aqui a maior dificuldade daqui do interior foi o e-mail, né? Então, no assentamento, eu acho que o pessoal tem mais comum no celular, né? No WhatsApp. Só para acrescentar, né? O escopo aí para vocês aí, melhorar um pouquinho mais aí, se for no caso, né? Ver aí se tem algum aí, o business, né? O WhatsApp business, Uhum. para ver se dá É, certo. e a ideia é essa mesmo, viu, Ralph? Assim, porque vocês que estão na ponta aí têm, né, já passaram por essas dores aí, né? Já tem Sim, sugestões aí de como resolver. Mas isso inclusive tá aqui nessa tabela não tá, mas no backlog tá lá e-mail/WhatsApp, justamente para pronto. a gente poder tratar isso, né? Perfeito, perfeito. E aí tem outros questionamentos ali que eu notei também, por exemplo, que você falou lá também do cartório. Cartório e a IA também lá. Pronto, aí. Não, volta. Esse daí mesmo, isso. Pronto. Ó, do cartório, né? A ONR, a gente precisa realmente sentar junto com a equipe aqui de registro, né? A Josiane, a gerente, que está mais à frente dos cartórios, para dar essa ideia de como é que a gente vai proceder. Até mesmo a gente já teve reuniões, eles já vieram aqui também, e a gente discutir melhor sobre isso aí. Marcar, eu queria, né? Que vocês já botassem na agenda para a gente sentar junto, apesar que tá para dezembro, mas a gente já poderia dar um pontapé inicial, saber como é que tá, já começar a ter um, um documento pré-pronto, assim, né? Para quando a gente chegar em dezembro, ó, pronto, ó, que desenvolvedor. Nesse fluxo aqui que a gente vai centralizar, certo? E a outra questão é reconhecimento de domínio. Pronto, aí seria uma outra agenda, somente com nossos técnicos, né, daqui mesmo, né, eu, Denilson, Israel e Vitor, que foram mais à frente dessa parte de montagem da cadeia dominial. Né? Poderia também fazer uma nova agenda também, né? Uma agenda separada, somente só para essa na cadeia dominial, uma agenda somente para a ONR, tá? Que aí seria a outra equipe daqui do Interp, né? Para agregar, né? Mais valores aí, mais conhecimento, como você disse, experiência nossa daqui do Piauí, tá? É, Ô, ô, passa uma... Só uma dúvida, Pois só, não. só relacionado ao reconhecimento da cadeia dominial aqui. O módulo que vocês desenvolveram, você cadastra É as o, informações. é o próprio usuário que alimenta. E a gente vai montando de acordo com as informações deles. Tá? Não. Ele diz, vai lá, coloca a documentação e aí a gente vai montando de acordo com as informações que o próprio usuário vai. A gente não vai dentro dos cartórios, porque os cartórios não têm esse mapeamento.
né? É isso aí, essa é a grande sacada aí. Aí, É, Anderson. pronto, aí, isso. E aí, com relação ao SEI, aí eu queria ver com você realmente nessa parte aí seria outra agenda separada também, porque cada uma vamos dizer, um módulo muito específico para desenvolvimento, né? Aí seria outra agenda também somente para a gente falar sobre essa API com o SEI, integração e também disponibilidade. Principalmente essa parte do sistema de legado, né? Que essa aí é bem legal, bem importante mesmo, porque a gente já puxa tudo do Regina e já joga lá para o SICAF Federativo, já faz uma coisa bem bacana. Tá? Essas são as minhas observações, por enquanto.